Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca Dom Sintra. É uma banca que não tem muitas provas disponíveis na área da educação física, mas consegui, a partir das provas que encontrei, selecionar algumas questões de temas importantes que podem ser cobrados novamente. Antes de iniciar a nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Quando o segmento do corpo se movimenta, ele roda ao redor de um eixo imaginário de rotação que passa através de uma articulação a qual está ligado. Existem 3 eixos de referência para descrever o movimento humano e cada um deles é orientado perpendicularmente a um dos 3 planos de movimento, sagital, frontal e transversal. A partir da posição anatômica, os movimentos primários que ocorrem no plano sagital são. E aí uma típica questão de planos e eixos anatômicos que podem ser cobradas principalmente em provas na área do bacharelado, mas também podem surgir em provas da área da licenciatura, né? E aí, resumindo rapidamente, nós temos esses 3 planos de movimento, sagital, frontal e transversal. No plano sagital, ele vai dividir o corpo em metades direita e esquerda, permitindo os movimentos de flexão e extensão. No plano frontal ou coronal, ele vai dividir o corpo em metades anterior e posterior, permitindo os movimentos de adução e abdução. E no plano transversal, vai dividir o corpo em metades superior e inferior, permitindo os movimentos de rotação e também de adução e abdução horizontais. Nesse caso, ele vai estar falando a questão vai pedir os movimentos que ocorrem no plano sagital, e aí por isso, relembrando, plano sagital divide em metades direita e esquerda, permitindo os movimentos de flexão e extensão. Nesse caso, primeira questão, a alternativa A é a alternativa correta. Na segunda questão, ele vai falar, segundo Hildebrandt, o ensino da educação física pode se construir com diferentes participações de decisão voltado para o aluno e para o professor. O autor descreve um quadro comparativo entre 2 concepções de ensino possíveis, a saber. E aí, quando a gente fala de Hildebrandt, a gente vai estar falando da abordagem pedagógica, né, da concepção de aulas abertas. E aí, nesse caso, a gente vai ter essas 2 principais vertentes, né, a partir da obra do Hildebrandt, que é as aulas abertas e as aulas fechadas, a concepção de ensino aberto e a concepção de ensino fechado. Nas aulas fechadas, a gente vai ter uma aula orientada no professor, no produto, no resultado, onde os conteúdos já são pré-definidos sistematicamente e o ensino vai ser basicamente uma instrução, vai ser uma transmissão do conhecimento, né? Então, o professor vai ser o foco da aula transmitindo o conhecimento para os alunos. Já no ensino aberto, nas aulas abertas, a gente vai ter um processo orientado no aluno, muito baseado na problematização, no diálogo, e os conteúdos vão surgindo a partir das experiências, dos interesses dos alunos, né? Então essa é a principal diferença do ensino aberto e do ensino fechado. No ensino fechado, o foco no professor e na pré-definição desses conteúdos, né? No ensino formal, na instrução, enquanto que nas aulas abertas a gente vai ter o foco nos alunos, na problematização, no diálogo, valorizando as experiências, os interesses e os conhecimentos prévios dos alunos. Então, nesse caso, nós vamos ter essa concepção de ensino aberto e a concepção de ensino fechado que está presente na alternativa E. Então, segunda questão, a alternativa E é a correta. Terceira questão. Os termos atividade física, exercício físico e aptidão física estão relacionados, mas apresentam definições particulares. A alternativa que oferece a melhor afirmação sobre esses termos é... Então vamos lá. Alternativa A. A aptidão física se distingue em relação à performance motora e esportiva, e aí é falso, porque na verdade quando a gente fala em aptidão física, a gente vai ter 2 manifestações da aptidão física, a aptidão física relacionada à saúde
e a aptidão física relacionada ao desempenho, à performance esportiva. Então, nesse caso, seria a aptidão física vai se distinguir em relação à saúde e a performance motora ou esportiva. Então, item A, falso. Item B, atividade física é composta por ações planejadas que visam a reabilitação. Na verdade, quando a gente fala de atividade física, ela vai ser qualquer movimento corporal que gere gastos energéticos maiores do que os níveis de repouso. Nesse caso, quando a gente vai falar de uma ação planejada com um objetivo específico, nesse caso a reabilitação, nós vamos estar falando do exercício físico. Item C, força, resistência muscular e flexibilidade são componentes do exercício físico, quando na verdade são a força, a resistência muscular e a flexibilidade são componentes da aptidão física, não do exercício físico. Item D, atividades de deslocamento, ocupacionais e da vida diária são exemplos de exercício físico. Na verdade, quando a gente fala de deslocamento ocupacional e da vida diária, nós vamos estar falando de atividade física. Então, são movimentos corporais que geram gastos energéticos acima dos níveis de repouso e elas podem ser, essas atividades físicas podem ser de deslocamento, pode ser ocupacional e pode ser da vida diária. Por eliminação, nós já temos a alternativa E, a correta, mas só conferindo, atividade física é qualquer movimento corporal voluntário que resulta no gasto energético acima dos níveis de repouso. Perfeito, é exatamente o que eu tinha falado anteriormente. Então, terceira questão, realmente a alternativa E é a correta. Quarta questão, Soller afirma que competir e cooperar são possibilidades de agir e ser no mundo. E denuncia o equívoco quando associamos simplesmente o jogo à competição. Os jogos cooperativos são divididos em categorias, adequando-se ao grupo que se propõe a jogar. Uma das categorias é a D, e aí quando a gente fala de jogos cooperativos, a gente inclusive tem uma aula sobre jogos cooperativos aqui no nosso canal. Eles vão ter 4 classificações. Os jogos cooperativos de resultado coletivo, os jogos cooperativos sem perdedores, os jogos de inversão e os jogos semi-cooperativos. Então essas são as 4 classificações dos jogos cooperativos. Na alternativa ele vai falar de jogos de inclusão, não fazem parte, esses jogos de inclusão não fazem parte dos jogos cooperativos. No item B, jogos de inversão, sim, fazem parte da classificação dos jogos cooperativos. E esses jogos de inversão são aqueles jogos em que a gente quebra o padrão de um time fixo. Então, por exemplo, em um jogo de futsal, quando um jogador faz o gol, ele passa para o outro time. E aí é um jogo de inversão. A gente não vai ter vencedores nem perdedores, porque a gente quebra esse padrão de time fixo e a gente não sabe mais em qual equipe a gente participa. Como tem essa rotatividade dos times, das equipes, a gente vai ter essa quebra do padrão do time fixo e a gente não consegue mais se identificar quem é vencedor, quem é perdedor. Então, por isso, os jogos de inversão são também parte dos jogos cooperativos. Atenção e ação individual também não fazem parte dos jogos cooperativos. E na alternativa E ele fala em semi-competição, quando na verdade seriam jogos semi-cooperativos. Então, nesse caso, quarta questão de fato, item B é o correto. Lembrando, se tiver interesse em saber mais sobre essas classificações dos jogos cooperativos, dá uma olhada na aula aqui do nosso canal sobre essa temática. E quinta e última questão, de acordo com as regras do basquete, o contato físico deve obedecer a princípios gerais. Um exemplo de princípio geral é o de... E aí, falando das regras do basquete, de fato, a gente tem um capítulo sobre esses princípios gerais a respeito do contato físico. E aí, na alternativa A, ele fala de posição ofensiva, quando, na verdade, lá nas regras do basquete, a gente vai ter o princípio da posição defensiva, que é aquela posição em que o indivíduo está de frente para o jogador adversário com os 2 pés no chão. Então, esse é o princípio da posição defensiva, de frente para o adversário com ambos os pés fixos no chão. Item B, ele fala de princípio da horizontalidade, quando na verdade seria o princípio da verticalidade, que diz que quando o jogador salta, quando ele sai do chão, aquele espaço acima dele também faz parte do próximo princípio que a gente vai falar, que é o princípio do cilindro. Então, nas regras do basquete, a gente tem
que o jogador ele ocupa um espaço na quadra como se fosse um cilindro, delimitado aí pelas partes do seu corpo. Então, a partir desse princípio do cilindro, é o espaço ocupado pelo jogador na quadra. Quando ele salta, esse espaço acima dele, né, o cilindro acima, o espaço vazio que está acima dele, quando ele salta, passa a ser ainda espaço desse jogador, né? Passa a fazer parte desse cilindro de fato. Então não seria princípio da horizontalidade, quando na verdade deveria ser o princípio da verticalidade. Então, dos princípios gerais, a gente pode destacar esse princípio do cilindro, que é o espaço ocupado pelo jogador, o princípio da verticalidade, que mantém esse cilindro acima do jogador, né? O espaço ocupado pelo jogador quando ele passa a saltar, e o princípio da posição defensiva. Nesse caso, a quinta questão, a única alternativa correta seria a alternativa E, o princípio do cilindro. E com isso finalizamos essa nossa aula trabalhando algumas questões da banca Dom Sintra. Espero que tenha gostado. Recomendo dar uma olhada nas nossas outras aulas, seja de temas recorrentes, seja de outras resolução de questões por bancas, que acredito que podem ajudar bastante em sua preparação. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso Cedefísica. E se tiver interesse em mais materiais de preparação específica, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.